Já tive medo de morrer. Não tenho mais. Tenho tristeza. A vida é muito boa, mas a morte é minha companheira. Sempre conversamos e aprendo com ela. Quem não se torna sábio, ouvindo o que a morte tem a dizer, está condenado a ser tolo a vida inteira. Olá, meu amigo, minha amiga internauta! Receba o nosso Amplexo Fraternal e sejam todos mas muito bem-vindos ao nosso canal. E aí, você já ouviu essa expressão Memento Mori? Você sabe o que ela quer dizer? Se você é curioso, se você gosta de aprender, se você quer se conhecer, então eu te convido, vem comigo, porque chegou a hora de ser forte, sair da caverna e detonar a Matrix. Memento Mori. Lembra-te, tu irás morrer. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi com meu cunhado Roberto Medeiros, o Beto. Nós estávamos fazendo uma peça chamada Epa, Morri e Agora. Acabamos nos aprofundando no estudo sobre a morte dentro da filosofia, da ciência e da religião. E eu não nego que eu fiquei intrigado quando eu ouvi a frase Memento Mori. Eu queria muito saber o que ela significava. Quando eu soube, isso trouxe para mim uma reflexão profunda. Porque quando a gente pensa que nós vamos morrer e sentimos a proximidade com a morte, as coisas mudam de lugar. Os valores se transformam. O que é tão importante agora pode não ser diante do momento da morte. O tema morte me instiga. E ao ouvir de Sócrates, como nós ouvimos aqui no canal, filosofar é aprender a morrer, gostaria de saber de você. E aí, está aprendendo a morrer? Porque você está fazendo filosofia, então. Lembra que no nosso último canal, frente a frente com a pandemia, aqueles que não assistiram, ó, está aqui no card. Vá até lá e assista o nosso vídeo. Falamos sobre o desespero e a angústia. Quanta angústia e quanto desespero sentimos diante da questão da morte? É ou não é? Várias pessoas sentem-se desesperadas, angustiadas diante da possibilidade da morte. Acredito que a forma com que encaramos a morte poderá determinar nosso maior ou menor grau de sofrimento. Não estou aqui colocando questões religiosas, eu estou evocando pensamento filosófico. E muitos filósofos acreditavam realmente que a morte não era o final da existência, que nós continuaríamos a existir além da morte da matéria. E você acredita em quê? Acredita que a morte será capaz de destruir você ou apenas destruirá uma veste de carne? Olha, eu não quero convencer ninguém. Estamos conversando? Mas sempre existe um mas. Mas a verdade é essa. Nós fizemos uma escolha do tipo de filosofia que nós queríamos. Se você não sabe, veja aí o nosso card e que vai te lançar lá no primeiro vídeo. A nossa filosofia é essa. A filosofia moral. Ela tem esse sentido para nós. Porém, eu quero fazer um convite a você. Vamos perder o medo da morte? E só há uma forma, falando sobre ela. Você sabia que existe um estudo sobre a morte? Chama-se tanatologia. E tem até mãe, a doutora Elizabeth Kübler-Ross. Também fizemos um vídeo lá no outro canal sobre esse assunto, sobre um pouco da vida da doutora Elizabeth. Se você tem interesse, clique nesse card aqui. Tanatologia, do grego, thanatos, ou seja, morte, logia, estudo da morte. A morte produz um cadáver. Cadáver do latim, caro data vermis. Ou seja, carne dada aos vermes. Então é isso. A carne dada aos vermes. Morrer, partir,
falecer, desencarnar, perecer, cessar, expirar, acabar, entrar em óbito, bater com as 10, comer capim pela raiz e desta para melhor, vestir paletó de madeira, cantar para subir, esticar as canelas, fundo de gaiola, dobrar a esquina, bater as botas, perninha pra cima, apitar na curva, cumprimentar São Pedro, virar defunto, presunto, cadáver, restos mortais, virar comida de vermes, adquirir rigidez cadavérica, ir para 7 palmos para a terra, ir para debaixo da terra, descansar a 7 palmos, exalar o último suspiro, virar um incrível cadáver. Seja o que for, fim da vida orgânica. É um fenômeno natural que acomete a vida de todos. É preciso ser sábio para ouvir o que a morte tem a nos dizer. No vídeo passado, citamos o filósofo Kierkegaard, e nos seus estudos ele afirma que o ser humano não pode ter a experiência de morrer. Imagine que a vida seja um grande palco e que os atores estão ali representando os seus papéis, as personas. Termina-se a peça, morre-se os personagens, mas os atores continuam vivos. A pessoa, o personagem, só morre uma vez, mas o ator poderá representar vários outros papéis. Como disse Sócrates, isso é a alma. Segundo desprendemos do pensamento de Kierkegaard, o ser não pode guardar a experiência da morte, porque a alma não acabou. Por isso que quando a alma vier pegar um outro papel no futuro, ela terá o mesmo medo da morte. Narram as lendas que à época de Buda havia uma mulher chamada Gisa Gotami, que havia passado por uma série de tragédias. Ela havia perdido o marido, depois outro parente, e a única coisa que lhe restava era um filho, que em pouco tempo adoeceu e morreu. Ela se prendera tanto ao filho que não aceitara a morte dele. Tomara-lhe nos braços e começou a carregar o seu corpo por todos os lados, na esperança que houvesse em algum lugar alguém, alguma coisa, uma poção mágica que pudesse trazer seu filho de volta à vida. Andava para aqui, para ali, até que ela se depara com um Buda ensinando em um bosque. Ela então, em prantos, apresenta o corpo do seu filho e pede ao mestre que lhe trouxesse à vida aquele que era a razão do seu existir. Buda aceitou de imediato, mas antes impôs uma condição muito importante. Era necessário que ela lhe trouxesse um punhado de sementes de mostarda. Porém, a semente de mostarda deveria vir de uma casa aonde ninguém houvesse morrido. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem tio, nem amigos. A jovem, agora com a esperança renovada, correu de volta à vila, bateu na primeira casa, explicou a sua tragédia e recebeu daquela família bondosa um punhado de semente de mostarda. Mas antes de sair, ela então fez a pergunta: alguém nessa casa já morreu? Sim, havia um ano que um ente querido havia falecido. Ela saiu correndo, foi para a segunda e novamente se repetiu. E na terceira, e na quarta. E depois de andar toda a vila esgotada, ela não havia conseguido as sementes de uma casa que não tivesse sido visitado pela morte. Debruçando-se sobre a própria dor, ela compreendera que o que acontecerá a ela e ao seu filho acontecia a todas as pessoas. Voltou até onde estava Buda, enterrou-se o seu filho e depois, de joelhos, lhe suplicou: mestre, me ensina essas coisas que trazem sabedoria e refúgio neste mundo em que se nasce e morre. Os ensinamentos de Buda calaram-se profundamente no seu coração e ela começou uma tarefa muito importante, a de educar-se para a morte. Há uma frase atribuída a Machado de Assis que diz o seguinte: nós matamos o tempo, mas é ele que nos enterra. Então é importante aproveitar o tesouro das horas e enriquecer a nossa vida de conhecimento, de sabedoria, para vivermos bem e melhor. Já que será inevitável encontrar a morte, que sejamos sábios o suficiente para poder aprender a lidar com ela. Como diz Max Heidel, entre todas as vicissitudes da vida,
embora a experiência humana varie muito de indivíduo para indivíduo, há um acontecimento que é inevitável para todos: a morte. Não importa qual seja nossa posição social, se a vida que vivemos foi louvável ou não, se nossa passagem entre os homens ficou marcada por grandes feitos, se vivemos uma vida saudável ou de enfermidades, se fomos famosos e rodeados de amigos ou obscuros e solitários. Chegará um momento em que estaremos sós diante do portal da morte e seremos forçados a dar um salto no escuro. Então, se é um acontecimento inevitável, eu lhe convido a se preparar. E aí, a pergunta que não se quer calar: existe alguma possibilidade de vermos a morte de uma forma diferente? Peço a você que escreva aí no comentário o que lhe falta para encarar a morte de uma forma melhor. Eu sei que vocês estão sentindo falta do Alexandre, mas hoje, por motivos particulares, ele não pôde estar aqui. Foi resolver uns probleminhas em Gana. E me pediu que fizéssemos uma continuidade desse vídeo, que ele quer participar e nos dar algumas lições. Se você gosta de saber sobre a existência, de pensar sobre ela, se você gosta de saber sobre a morte, então não perca o nosso próximo vídeo. Então, se você quer saber o que o Alexandre tem a dizer, se você tem curiosidade para o conhecimento, se você se interessa por autoconhecimento, eu lhe peço, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha, tá? Faça o seu comentário, compartilhe com os amigos, conheça a nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram. E agora, um momento que eu acho que muitos estavam esperando, vou responder o enigma do último vídeo. Se você não sabe do que se trata, veja o nosso último vídeo. Lá tem um enigma que deixamos para as pessoas. Você que disse o amanhã, o futuro, acertou. É exatamente isso. Agora nós temos uma novidade. Todas as quartas-feiras lançaremos um vídeo bônus para você. Eu não sei se você percebeu, mas nós separamos 3 playlists para que você possa entender bem a nossa proposta. Uma é voltada totalmente para o autoconhecimento. A outra vai ser filosofia na prática. E o terceiro, extrapolando essas coisas extras, engraçadas, para nos divertir e nos chamar também a atenção. Porém, nós queremos, nos vídeos voltados para o autoconhecimento, disponibilizar ferramentas para download. São certas técnicas, certos exercícios que vão te ajudar, auxiliar a você a se conhecer melhor e a crescer fazendo um mapeamento para saber realmente quem é você. Receba o nosso amplexo fraternal e não se esqueçam, Gnote Selton.